Oi, para você que ainda não me conhece, meu nome é José Henrique, sou psicanalista clínico, terapeuta integrativo e também terapeuta sistêmico. Hoje eu reservei esse momento para falar com vocês a respeito da expectativa que a gente cria em relação a outras pessoas. Como que ela pode falar um pouco sobre nós e o quanto que ela pode ser prejudicial em relação a um relacionamento familiar, afetivo íntimo, profissional e até mesmo de amizade. O que acontece é que a expectativa é uma projeção que eu faço em relação a algo que eu espero da outra pessoa, né? Então seria, por exemplo, a pessoa ideal para mim dentro de um relacionamento afetivo íntimo, tá? Trazendo como um exemplo, uma pessoa que seja carinhosa, tá? Ou então em relação aos pais e filhos, a expectativa sobre o meu filho é que ele se torne um médico, ou um fisioterapeuta, ou por que não, por exemplo, um missionário. Tá? Essas são as expectativas que a gente gera quando a gente projeta isso em uma outra pessoa. Tá? Quando a gente para olhar em relação a isso, a gente consegue entender que a expectativa ela vem falando sobre algo que, se não tivesse sido trabalhado em mim, fala sobre uma falta que eu tenho, né? Então, por exemplo, quando eu crio a expectativa dentro de um relacionamento afetivo íntimo sobre uma outra pessoa que eu quero que seja carinhosa, mas aquilo não está trabalhado dentro de mim, eu estou querendo falar pra mim que eu preciso de carinho. E esse carinho, quando trabalhado, a gente entende que ele parte de mim para comigo. Então aqui eu já consigo identificar. Se eu ainda não me trabalhei dentro, por exemplo, de sessões terapêuticas, energéticas, com profundidade em relação ao meu próprio autoconhecimento, pode ser que a minha expectativa esteja apenas mostrando aquilo que me falta e que eu não consigo gerar para mim. Quando isso já está no nível em que eu entendo sobre os meus valores, tenho autoconhecimento sobre quem eu sou e sobre caminhos onde eu quero chegar, essa expectativa é apenas um sentido de falar assim, ó, esse aqui é um relacionamento ideal para mim. Não porque eu preciso disso aqui, porque eu consigo me dar, mas na minha troca isso é essencial que exista. Quando a gente fala da questão dos pais, né, que aí aqui eu acredito que esse vídeo vai ser mais direcionado para essas pessoas, a gente está falando sobre pais que geram a expectativa, de novo, sobre os filhos, e aí essa expectativa ela não é suprida. Quando que essa expectativa ela não é suprida? Simplesmente porque nesse movimento de gerar expectativa sobre outras pessoas, filhos, namorados, namoradas, amigos, colegas de trabalho, a gente não se satisfaz somente em gerar expectativa. Além de gerar expectativa, a gente quer fazer com que essa pessoa entre dentro do molde que nós mesmos criamos. O que acontece? Quando eu anseio por uma pessoa que seja, por exemplo, no exemplo anterior que eu dei, carinhosa, e essa pessoa não é carinhosa, e eu ainda não trabalhei em mim, entendendo que eu posso gerar esse carinho por mim, eu começo a controlar o outro, exigir o outro, e muito para as minhas emoções viscerais, para que aquele outro entre dentro da forma que eu criei. Ou os pais, e até mesmo também dentro de relacionamento afetivo íntimo, começa no movimento de reprimir a essência da outra pessoa para que aquela pessoa seja exatamente aquilo que eu quero. O que acontece é que o controle ele vem sendo em várias relações o combustível de tanto atrito que existe em relacionamentos familiares, afetivo íntimos, de amizades, relacionamentos profissionais, e nós não percebemos isso, exatamente porque nós não temos o hábito de olhar para nós e entender que o outro é apenas uma extensão daquilo que acontece com nós. Quando a gente para se conhecer, entender sobre cada pecinhas nossas, seja ela emocionais ou seja racionais, e entender sobre isso, a gente consegue ter a condição de deixar o outro ser quem ele ou quem ela exatamente é, para que a gente consiga ou aprender com essa outra pessoa ou apenas decidir que não é aquilo que eu quero. E aí sim eu procurar uma outra pessoa que esteja dentro ou próximo, nunca 100%, mas próximo daquilo que eu busco,
dentro, por exemplo, de um relacionamento afetivo íntimo. Quando a gente vai para o relacionamento familiar, é entender que, ok, eu gero essa expectativa sobre o meu filho, mas será que a forma com qual ele é, sem que eu gere essa expectativa, ou seja, o que o meu filho é em essência, realmente é tão contrário ao que eu quero para ele? Ou será que ele sendo exatamente aquilo que ele já não vai estar sendo bom ou boa o suficiente para o mundo, para as outras pessoas e principalmente para a vida dele? É entender que a pessoa ela pode ser diferente, como ela é diferente. E entendendo tudo isso, a gente consegue entender um pouco mais. Quando eu dou a liberdade do outro ser quem ele é, eu também dou a mim a liberdade de ser quem eu sou. Quando eu quero que o outro se encaixe dentro do meu molde, muito provavelmente eu vou estar sempre me condicionando a se encaixar dentro do molde que uma outra pessoa criou. E aí a gente começa a ir para um caminho de humanidade, onde todas as pessoas estão se encaixando em padrões e moldes e deixando de ser quem realmente são.